texto, capítulo 13, inclusive, recentemente, teve um trabalho baseado nesse texto, cujo tema era um questionamento: que tipo de solo é o seu coração? E eu me atrevi em dizer na sexta-feira que o nosso coração tem todo esse solo, todos. E a gente precisa se policiar para que a semente que cai à beira do caminho, a gente tenha o entendimento, a humildade para atentar para ela, para que não venha o maligno com as suas ideias e nos convencer de abrirmos mão daquela palavra que foi ouvida. Já a semente que caiu em pedregulhos, terreno rochoso, que rapidamente nasceu e que logo também morreu, a mesma velocidade para nascer foi a mesma para morrer. Aqueles que se emocionam em receber a palavra, e isso a gente tem visto muito se repetindo, até alguns profetas lançam profecias a alguém, o indivíduo se emociona ao ouvir aquilo e se lança sobre aquilo. Só que daqui a pouco entra em dúvida a fala do profeta, o que ele acreditou no dia, e de repente desapareceu aquele que estava convicto que Deus tinha falado com ele, que Deus tinha direcionado ele. Quantas e quantas pessoas não têm ido até mesmo ao campo missionário? Quantas e quantas pessoas não têm se lançado até mesmo em um casamento? Porque um profeta falou e de repente você vê tudo indo à falência, porque faltou posicionamento. Diga-se de passagem, a habilidade para fazer aquilo que a Bíblia recomenda, para que examinemos os espíritos, certo? É por isso que nós não devemos de maneira nenhuma sermos emotivos. O que nós devemos ser é sensíveis ao Espírito Santo, porque esse Espírito nos dá a capacidade para discernirmos a voz do nosso Senhor. Há uma outra semente que caiu em uma outra parte, que caiu sobre espinhos. Os espinhos, essa semente nasceu, não resta dúvida. Mas os espinhos o sufocaram, a ponto de não conseguirem frutificar. Como o objetivo de Cristo é muito alvejante, ele lança sobre o alvo, que é o coração. E aí ele explica toda esta parábola que inicia no capítulo 13 de Mateus, parábola do semeador. E ele diz que este que nasceu entre espinhos, ele não fala do solo, irmão. Veja, ele fala do solo rochoso e fala do solo bom.
Mas o outro, ele não diz que o solo era rochoso, não diz, não. Então o problema ali não foi do solo, o problema foi o externo. E hoje nós estudamos das duas tentações externas, que é do diabo e da carne. Foram 3 tentações apresentadas pelo comentador da lição. O professor discorreu muito bem. E o terceiro é o interno. São as tentações internas, aquelas que vêm diretamente na nossa mente. Por isso que Paulo recomenda para que tenhamos o capacete da salvação, porque o capacete protege contra os dardos inflamados do maligno. E aí, aqui nós observamos que Jesus, ele parabeniza os seus discípulos, porque mesmo sendo corações dotados desses diversos solos, havia uma tentativa de domínio. Porque a questão aqui, ela está em dominar. Se nós não dominarmos a área que somos frágeis, vamos perecer, irmãos. Porque Satanás, ele não é tolo. Se porventura um homem, a sua fraqueza é na questão de mulher, diabo jamais vai apresentar a ele, ou apresentar oportunidades que seja de riquezas, de dinheiro. Não vai. Ele sempre vai estar colocando uma gente boa para cruzar o caminho dele, para ver se ele se envolve. Porque é aí que acontece, nesse solo, cuja o adubo alimenta a fragilidade do indivíduo. Ou seja, se o indivíduo, seja ele ou ela, é fraco na questão monetária, financeira, é o avarento, negócio dele, o primeiro lugar é o dinheiro, e para adquirir esse dinheiro ele faz qualquer coisa, porque não acredita na solução, e até ele discrimina alguém que é sensato, que é controlado. Não, hoje não, porque tem culto. Hoje não, porque eu tenho compromisso na igreja. Hoje não. Ele até critica essas pessoas. Ele diz: agora não trabalhe eu, não faça eu para ver se tem. E a tentativa ainda de inibir, ou até mesmo de fazer parar alguém que não tira Deus do primeiro lugar na sua vida, é dizendo: por isso que tu não tem nada, rapaz, por isso que tu não tem, porque na oportunidade, a oportunidade é essa, vamos lá. E alguém diz: não troco a minha escola bíblica, não troco o meu culto de ceia, 30 dias de um culto para outro. Mas é como se não tivesse acontecendo nada para quem vive sobre os sufocos da sua avareza. Quando lhes é apresentado a oportunidade para colocar Deus em qualquer outro lugar, menos no primeiro, aí está os espinhos que sufocam. Jesus parabeniza os seus discípulos, como já falei, dotados desse tipo de solo, que todas as áreas vocês veem os discípulos
tendo um pequeno deslize, mas eles se superavam, eles se sobressaíam, porque não abria mão. Errou uma vez, falhou, mas mediante a repreensão, eles voltavam para o caminho, aceitavam a repreensão. E ele disse: olha, quando os discípulos perguntaram para ele: por que tu fala para nós? Por que tu fala à multidão por parábolas? Ele disse: é porque eles estão de dura cerviz. Já estava se cumprindo uma palavra do profeta Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 9 em diante, quando Deus falou ao profeta, dizendo: tu vai falar a esse povo, mas eles não vão ouvir. Eles vão ouvir, lógico, mas não vão entender. Eles vão ficar até mesmo irritados contigo, porque tu está falando a verdade a eles. Era um tipo de solo que não permitia que a boa semente pudesse eclodir no seu coração, porque esse povo é de dura cerviz. Irmãos, quando nós não estamos entendendo algo da palavra de Deus, por conta da incapacidade da nossa mente, é uma coisa, mas quando não estamos entendendo, pelo fato de não querermos compreender, pelo fato de não abraçarmos esta palavra, que por mais que seja dura, mas ela traz para nós um alinhamento no nosso caminhar, sabe o que acontece? O próprio Deus fecha o nosso entendimento. O próprio Deus. Só que Ele não vai fechar a boca do profeta. Ele não vai fechar a boca do mensageiro. É o que acontece, que aconteceu lá em Isaías capítulo 6. Vocês podem observarem que o profeta, do capítulo 1 até o 5, ele faz as acusações, dizendo: ai daquele, ai daquele, ai daquele. Mas ele tem um momento que ele vê a glória de Deus. Já ouvi N pregações desaprovando a posição do profeta em dizer: ai daquele, ai daquele. Do capítulo 1 ao 5 é o que a gente vê, é o profeta dizendo isso. E já ouvi muitos, não foi pouco, desaprovando o profeta por conta desta fala. Mas o que acontece é que houve glória quando o profeta caiu em si e viu que o mistério da palavra era muito maior do que o que ele estava entendendo até então. Quando ele viu a glória de Deus, Deus assentado em um alto e sublime trono, o homem se derreteu, porque tem pessoas que não se humilha nem vendo a manifestação de Deus, até se emociona quando Deus age em favor dele, dando um livramento. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Mas só naquele momento, passou a emoção, acabou-se. Porque quem tem o hábito da gratidão, não perde um trabalho como esse, principalmente como esse. O culto da comunhão, aonde nós vamos declarar publicamente que estamos bem com o nosso irmão e com o nosso Senhor. Porque comer do pão e beber do vinho dignamente, isto é honra. O Pai tem prazer, o Filho se alegra, o Espírito
Espírito tem prazer e o Pai é glorificado. Sabe que não é por qualquer coisa isso aqui. Isso aqui não é uma questão material, irmãos. O movimento aqui, ele é, lógico, material, palpável. Mas os seus efeitos são espirituais, que vão além da nossa visão material. Há pessoas que possam até estar vendo o que está acontecendo nesse âmbito material. Até se alegrar, nossa, como está bonito. Mas não consegue ver o que pode acontecer, nem mesmo com ele, quanto mais com os outros. Porque Jesus, no discorrer do texto, por conta de não observarem a palavra, foi-lhes tirado o direito de entender. Porque não foram humildes para se humilhar diante de uma denúncia que o profeta fez. E Jesus, ele disse: olha, sabe por que eles ouvem e fingem que não ouvem? Sabe por que eles veem e fingem que não veem? Para que não venha a mim e eu as cure. Prefere perder um culto de ceia, não vir nesse, porque não está bem. E acha que os 30 próximos dias, os 30 dias próximos, vai resolver a situação dele. Aí no outro ele está aqui, alegre desde a vida. Não é assim com o Senhor. Não é assim com o nosso Deus. Sabe por que ouve, porque vê e finge que não está percebendo? Porque é necessário, quando se percebe, faz uma autoanálise de si mesmo, encontra falhas, é necessário se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Ou é só a minha Bíblia que diz isso? Não. Deus não suporta o arrogante, o soberbo. É Deus, não é o pastor, não. E quando o pastor fala, é para que haja humilhação. Humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Jesus, ele foi bem categórico quando ele disse: olha, se vocês pecarem contra o Pai, tem perdão. Mas se vocês pecarem contra o Filho, também tem perdão. Mas se vocês pecar contra o Espírito Santo, não terá perdão para vocês. Sabe para quem Jesus estava dizendo? É para aqueles que acham que mudar de igreja resolve o problema dele. É para aquele que não se submete a uma palavra dura com base na palavra. E o chato é o pastor. O enjoado é o pastor. Pessoas que não se humilham, mas reconhece. No momento de discorrer de uma palavra dessa semelhança, ele reconhece: rapaz, realmente eu estou errado. Mas não faz nada em manifestação daquilo que tem lhe acusado como erro. Porque o primeiro passo para quem reconhece que está errado é o quê? Se humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E quem entende que errou, que agiu, que se comportou inadequadamente diante de uma oportunidade que lhes foi
desaprovado pelo seu comportamento, quem reconhece, quem o Espírito faz compreender que errou e não pediu perdão, está blasfemando contra o Espírito Santo. É essa blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo fala e ele não obedece. É blasfêmia. Se você disser, que negócio de Deus, o Espírito Santo vai lá dizer, rapaz, Deus é soberano. Aí vai mostrando a grandeza de Deus, o indivíduo, rapaz, eu achava que não era assim, mas agora eu acredito que é. O Espírito convenceu. Se você dizer, que negócio de Jesus, Jesus vacilou, se entregou lá, falou um monte de abobrinha, os caras pegaram ele, mataram. Aí o Espírito Santo, rapaz, vai lá, olha, deixa eu te dizer, não foi abobrinha, ele falou tudo certo, fez tudo correto. Ei, e a morte dele foi por ti, foi para tu não perecer no inferno. Inferno, sim, mas sabe o que é verdade? Se ele morreu para me salvar, eu vou esquecer e pedir perdão de todas as asneiras que falei e vou aceitar ele como Salvador. O Espírito Santo está lá para convencer, seja qual for a maldizência, seja qual for a fala que você fizer contra o Pai, contra o Filho. Mas se você fizer contra o Espírito Santo, quem vai te convencer? Porque Deus, Ele não faz paliativo. Então se precisa entender que tipo de solo nós estamos cultivando no nosso coração. Porque lá tem as propostas para a riqueza. Lá tem a proposta para não prestar atenção, que é a semente que cai à beira do caminho. O próprio Cristo, na sequência do texto, ele esclarece. É aqueles que ouvem e não faz caso. É aqueles que recebem uma repreensão para o seu melhoramento e ele não faz caso. E mais na frente, ou às vezes no mesmo momento, alguém, assim como Deus fala daqui para lá, o inimigo pode usar alguém para te convencer que o que foi falado foi para te afrontar. Entende? Jesus chamou Pedro de Satanás? Não. Mas numa das conversas dele, Jesus disse, para trás de mim, Satanás. E quem tinha falado? Pedro. Era Pedro. Mas Jesus não chamou Pedro de Satanás. Chamou de Satanás quem estava induzindo Pedro, trabalhando na mente dele. Pedro acaba de receber uma palavra de Deus, que era parte da consumação do projeto de salvação. E Pedro ouve a intervenção, aceita a intervenção. Não vai morrer não. Não, que é isso? Entende como é sério servir a Deus? A gente não pode vacilar, irmãos. A gente não pode. A gente tem que se envolver com aquilo que é espiritual, para que o carnal seja mortificado. O velho homem e a nova criatura está dentro de você. São dois guerreiros, nenhum morreu. Ambos estão vivos. Mas só vai vencer aquele que você alimentar mais. Se você alimentar a carne, o espírito vai fracassar. Primeiro é que o espírito, ele bate na porta. Satanás rebenta se o espírito não estiver do lado de dentro. Mas se o espírito lá estiver, nem ele toca.
não toca. Lembra da fala que Jesus fez do que tinha um espírito e ele foi mandado embora, aí a casa foi limpa, com um certo tempo aquele espírito voltou. Você acha se tivesse algo lá dentro, ele teria tido a coragem de ir pegar os companheiros deles para vir habitar naquela casa? Não tinha. Não tinha. Então só são dois seres: Deus e o diabo. Se Deus não está no coração do indivíduo, a casa, Satanás pode também não estar, mas a casa está limpa. E ele vai voltar. E quando ele voltar, não vai pedir licença. Então é por isso que é recomendável entronizar o Espírito Santo. Dar a ele esta fazenda, este solo, para que ele cuide, unicamente ele cuide. Porque aonde tem espinho, ele vai remover, aonde tem pedregulho, ele vai afofar. Lembra de que Jesus também falou uma parábola de um rapaz, dono de uma vinha, chegou lá na vinha, o trabalhador daquela vinha, o que cuidava dela, o dono e o cuidador entraram, e o dono viu lá uma árvore que não dava fruto. Aí ele disse assim: por favor, corta essa árvore, porque eu venho aqui direto, essa árvore nunca tem nenhum fruto. Aí aquele homem disse: meu senhor, permita-me eu cuidar dela, permita-me. Agora no próximo ano que você viesse e não tiver, aí eu corto. E ele permitiu. O que foi que aquele homem fez? Cavucou em volta, adubou, e a árvore entendeu que aquele cuidado era para que ela frutificasse. Então, quem são amados por Deus aqui? Quem são amados? Só um pouco? Pensei que era todos. Me surpreende isso. Me surpreende. Mas deixa eu te dizer, para os que acham que não são amados, você pode até ter recebido já a ordem de lhe cortar, mas o Espírito Santo está dizendo nesta noite: não corta, deixa que eu vou cultivar. E está sendo colocado esse adubo para que você entenda e frutifique. E você que se sente amado por Deus, Ele vai frutificar, Ele vai cuidar mais de você, com um propósito: para que dê mais fruto. Mais fruto. Então, em nome de Jesus, não abra mão. Não abra mão de ser uma pessoa humilde, porque para com os humildes Deus se torna manso, mas para com os soberbos, que não respeitam, que não obedecem liderança, que vem no culto no dia que quer. Jovens, ouçam isso. Você pensa que teu pai ou tua mãe está te obrigando a vir? Não, ele está simplesmente demonstrando o amor que ele tem por você. Agora, se você não vier, se prepare. Se prepare, porque as consequências virão. Ninguém que desobedece pai e mãe vai ser honrado por Deus, nem por ninguém. Ah não, mas eu estou muito bem no meu emprego, eu ganho muito dinheiro. Mas está se tratando de coisas espirituais. O teu dinheiro não vai comprar a tua saúde, não vai comprar paz para você, mais tarde não vai comprar sono. Está pensando que é brincadeira? As desculpas de estar cansado, e agora envolve todo mundo, isso é aceito diante de Deus? Não, porque Ele te conhece mais do que você mesmo.
Ele sabe do teu coração. É uma desculpa que você está dando. E Deus não resiste, Deus não tolera o soberbo. Não tolera. O apóstolo Paulo diz que o exercício físico para nada presta. Para nada presta. E tem gente que troca culto por academia. Troca uma consagração por uma caminhada. Mas não troca um momento de se humilhar pela sua ignorância. Ou seja, não abre mão da ignorância para se humilhar diante de Deus. E deixa eu dizer, o meu chamado foi para instruir pessoas para irem para o céu. Não foi para agariar pessoas para me sustentar, não. Porque na verdade é o que na maioria de muitos, não são poucos, acontece. Você peca, você desobedece, mas você continua sendo paparicado. Porque não pode sair, porque vai deixar de dar o dízimo, vai deixar de dar oferta, vai deixar, porque a classe, porque isso, aquilo, outro. Ei, Deus fundou a sua igreja. Cristo mesmo diz, em Mateus 16, ele diz assim: eu fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Deus não abriu a igreja confiando em mim, nem tampouco em você. E ai de mim, como disse Paulo, se eu não pregar esse evangelho. E pregar não é isso aqui não, irmãos. Isso aqui que eu estou fazendo não. Isso aqui é apenas uma fala de orientação. Pregar é viver. Como os irmãos, os discípulos, chegaram numa determinada cidade, pregando o evangelho, e o povo foi reconhecendo eles, e foi observando, e daqui a pouco, o que eles disseram? São cristãos, verdadeiros pequenos Cristo. Por quê? Porque sabiam que estava fazendo tudo como o seu mestre lhe mandava, tinha lhe orientado. Então, em nome de Jesus, escolha os céus. Escolha os céus. Porque pela tua inépcia, ausência de humildade, o céu pode estar fechado neste momento para você. Mas pela tua humildade e arrepender-se de todo o coração, os céus podem se abrir. E nesta noite é uma noite para repensarmos, para termos a ousadia de romper com tudo aquilo que tem nos feito parar, com tudo aquilo que tem nos esfriado, que só tem conseguido achar a culpa nos outros. Pastor, é duro demais. Pastor fala umas coisas que às vezes eu não entendo. O meu convite é: vamos entrar no âmbito espiritual, porque eu estou falando para quem quer trilhar o caminho de santidade ao Senhor. Jesus sempre disse àqueles que vieram buscar uma cura, buscar um milagre: a tua fé te salvou. Então, se a sua fé está em ascensão, você vai ser curado nesta noite. Você vai ser curado. Você vai ter a capacidade de levar cura a outros.
cura não apenas física, porque esse corpo vai desfalecer. Se você encontrar alguém morto por aí, e você orar, e ele ressuscitar, tenha certeza que ele vai morrer de novo. Não é? Mas se ele aceitar Jesus, tenha certeza que ele vai se salvar. Ele vai estar salvo. Em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para uma somatória numérica. Nós estamos aqui para vermos pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cantarem com prazer. Não como artista. Não como artista. Mas cantar como um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não só adora cantando, ele não só adora pregando, mas ele adora de todos os jeitos. Ele está sentado, está adorando, ele está falando, o nome de Deus está sendo glorificado, porque as pessoas entendem que ele é modelo de Cristo. Assim como eu fiz, façais vós também. É a recomendação de Cristo e do apóstolo Paulo. E Cristo vai mais além. Assim como eu vos amei, amem também os outros. Só que a visão de amor tem sido distorcida. Porque amar, alguém se sente amado, é só quando é abraçado, é quando é acolhido todos os momentos. Não. Essa palavra que você está se sentindo afrontado por ela é amor. É amor de Deus. É amor do pregador. Ou você está pensando que eu estou torcendo que você sai daqui? De maneira nenhuma. Mas para permanecer aqui, a gente tem que melhorar, gente. Por quê? Porque a gente precisa ter Deus aqui. Lembra lá de Ezequiel? Deus estava no santo lugar, santo dos santos. O povo não estava nem aí, porque a sua liderança também não estava nem aí. Deus veio para o santo lugar. O povo não conseguiu mais perceber que Deus estava lá. Deus foi para o meio do povo. E o povo não estava nem aí. Mas talvez quando eles vierem entrando, eles vão me perceber. Deus foi para a porta. Pastor Antônio, me ajuda aí. É Ezequiel 10, né? Deus foi lá para a porta. O povo entrava como que não tivesse acontecendo nada. Não sentia mais. Não se envolvia mais. Sabe, daqueles que não tem mais nem pudor de vir à casa do Senhor em relações ao seu comportamento